Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade hoje ao estudo Leia e Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos ler uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas antes de ler essa passagem, nós vamos entender um pouquinho deste Evangelho. O Evangelho de João é marcado por passagens inéditas, né? Nós podemos ver muitas passagens que não estão nos outros evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos. Ele dá ênfase ao Deus homem, à natureza divina de Deus. Ele também nos relata discursos de Jesus privados, discursos que ele fez ali somente para os seus apóstolos. João, ele faz uma seleção de momentos dos quais Jesus se declara Deus para o povo, se declara Deus para eles ali, mostra quem ele é realmente, que ele é o Messias, o prometido, e isso não é muito comum nos outros evangelhos, essas declarações de Jesus, declarações como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. São declarações dos quais, quando ele usa esse eu sou, nos remete à apresentação de Deus para Moisés, quando Deus diz no Velho Testamento, eu sou. E João entendeu muito bem essa essência, entendeu muito bem esses discursos, essas declarações, tanto que o início do Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos também, que são inícios, né, mostrando ali a genealogia de Jesus. João já não mostra, não inicia com uma genealogia. João inicia apresentando o verbo que se fez carne, apresentando Deus encarnado entre nós. As primeiras palavras do Evangelho de João são: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então ele apresenta Deus encarnado. Ele faz isso diferente no evangelho dele. Todos os evangelhos são importantes e um complementa o outro, um se encaixa com o outro, para que a gente possa ter uma visão na totalidade, né, da divindade de Jesus Cristo. Talvez essa abordagem, né, de João, essas escolhas, né, que João fez ali no seu evangelho, ela talvez se deve à proximidade que João tinha com Jesus. João fazia parte daqueles 3 discípulos mais íntimos, mais próximos, que participaram de eventos durante o ministério de Jesus, dos quais os outros apóstolos, né, não estavam. Então, talvez essa é marcado por aquele discípulo que colocou a cabeça, né, que a Bíblia relata que colocou a cabeça nos ombros de Jesus. E talvez toda essa maneira da qual João escolheu para organizar o seu evangelho, João não organiza o seu evangelho de ordem cronológica, mas ele dá ênfase aos ensinamentos, aos eventos e os ensinamentos que esses eventos trouxeram para ele, para os outros apóstolos e para muitas pessoas ali naquela época, e traz hoje para a gente também. Nós vamos ler uma passagem que está no capítulo 6. É uma passagem, um discurso de Jesus que ocorre logo após a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ele vai para outro lugar, a multidão muito agitada, muito frenética, vai atrás de Jesus. E lá eles começam a questionar Jesus, e Jesus também os questiona. Ele diz assim no versículo 26, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus ali é duro ao dizer, ao tentar abrir os olhos daquelas pessoas e falar, vocês não estão atrás de mim pelos sinais milagrosos ou porque vocês creem que eu sou o Filho de Deus. Vocês estão porque vocês estão satisfeitos, estão com a barriga cheia. Então nós podemos perceber que Jesus viu ali naquela multidão que eles estavam querendo um líder político, alguém que conduzisse eles a uma melhoria de vida, de status, até mesmo pelo momento que eles viviam, né? Era um momento
que eles viviam um jugo por parte de Roma. Então eles fazem uma pergunta bem direta para Jesus, que está lá no versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A gente muitas vezes não tem esse questionamento dentro do nosso coração. O que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer de nós? Eu acredito que muitos já fizeram esse questionamento, e aí Jesus dá uma resposta tão simples, tão preciosa, que ela sozinha já seria capaz de nos evangelizar, né? Ele diz assim, ó, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Ou seja, creiam em mim. Então Jesus é muito claro. E aí a multidão começa a dizer sobre os sinais milagrosos, começa a dizer que os antepassados comeram o maná, que Deus deu a eles pão do céu. E aí Jesus diz que o verdadeiro pão do céu, Deus estava mandando naquele momento para eles, que ele era. Aí Jesus faz a declaração, se declara, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós vamos só até aqui. Então essa é uma das declarações que nós vemos no livro de João. Uma das declarações inéditas. Jesus não estava falando de uma fome física. Ele não estava falando, embora aquele povo estivesse pensando somente nisso, ele não estava falando de uma fome física. Ele estava falando de uma fome que seria saciada a partir do momento que aquele povo cresce, a partir do momento que eles pudessem crer que ele era Jesus, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou. Como ele disse, a obra é crer naquele que Deus enviou, ou seja, crer em Jesus. E ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E quando ele diz eu sou, ele se declara ali para aquela multidão Deus, ele declara a sua divindade. Então que a gente possa guardar isso. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Nós podemos realizar muitas outras coisas, né, que já eram previstas desde a fundação do século para que eu e você realize. Mas a obra de Deus é crer em Jesus.